Estamos ao vivo, boa noite a todos. Eu sou Yaren, coordenadora de grupo de Amor Exigente aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Com muito prazer, eu estou aqui com as minhas parceiras hoje novamente. Vou estar aqui para lembrar vocês que as nossas reuniões de grupo, ela começa toda quarta-feira, às 19 horas, horário de Mato Grosso do Sul, tá? E a gente está esperando vocês com muita alegria, não é, Suzana? Boa noite a todos. Eu sou Suzana, coordenadora de grupo também de Amor Exigente aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E é um prazer estar aqui junto com as parceiras aqui, né? Somos parceiras, algumas de longa data, e é muito bom estar aqui aprendendo, né? A gente passa informação, mas aprende muito também. Né, Tânia? Isso aí. Estamos mais uma vez aqui com uma entrevistada muito querida, muito especial, minha xará e grande amiga, muito parceira nossa, é a Tânia Isabel Vendas Thanos. Ela é voluntária do Amor Exigente há 11 anos, também é coordenadora de grupo de família aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como eu, e ela é educadora, tem mestrado em educação, e hoje ela veio nos falar um pouco sobre o que é a codependência. Vamos esclarecer muitas coisas e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar desse conteúdo, né? E eu já vou começar, então, perguntando para a Tânia. Seja muito bem-vinda, viu, Tânia? Um grande prazer ter você aqui conosco. Eu vou já perguntando para você o que é, afinal, esta palavra codependência. E o que é que ela traz, né? Essa palavra traz quais sentimentos que estão ligados a essa palavra? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite de estar participando aqui dessa live. Como já foi dito, tem 11 anos que eu participo do Amor Exigente como voluntária e estou sempre aprendendo. Quero colocar aqui que eu não sou psicóloga e que o que nós vamos compartilhar aqui hoje são pesquisas que foram feitas por mim e que eu acho que são pontos importantes para que nós assimilemos e aprendemos um pouco mais sobre a codependência. E aí, respondendo o que você me perguntou, Tânia, a gente fala tanto codependência, mas essa palavra, na escrita dela, o que quer dizer? Antes até da gente falar o que vem a ser a codependência, vamos entender a palavra, a formação dessa palavra. Tem lá o co. O que quer dizer o co? É um prefixo que, na língua portuguesa, quer dizer a junção, a união, a companhia. E o dependência? Dependência é aquela pessoa que não consegue se manter sozinho e vive à custa de outro. Então, o que vem a ser a codependência? Significa uma dependência conjunta ou uma participação de uma ou mais criaturas numa situação. E a codependência, quando será que ela surgiu? Será que faz muito tempo? Olha, não faz tanto tempo assim. A codependência, ela surgiu lá nos idos de 1970, 1980, no Minnesota, nos Estados Unidos. E, originalmente, ela era usada para descrever a pessoa ou as pessoas que estavam envolvidas com pessoas alcoólicas. Então, se eu tinha um relacionamento com um alcoólico, eu já era codependente. Com o passar do tempo, os especialistas foram estudando
e foram percebendo que era mais do que isso, que a codependência ela era muito mais abrangente. E tem alguns autores que dizem que ela é uma síndrome. O que vem a ser uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas que são observáveis. E hoje, o que se percebe é que ela se apresenta principalmente em familiares de dependentes químicos, de jogadores patológicos, de pessoas compulsivas, ou de outros problemas sérios de personalidade. Ou até mesmo dentro de um relacionamento de namorados, ou um relacionamento de mãe e filhos, um relacionamento de amizade, que vem a ser, então, o que a codependência? É uma reação doentia mesmo ao comportamento problemático de uma pessoa. Com isso, acaba se agravando mais ainda a situação daquela pessoa problemática. Porque o codependente, ele acha que ele é que vai resolver, ele é que vai salvar a lavoura. Então, ele vai deixar de viver a sua própria vida tentando resolver os problemas da outra pessoa. E isso vem a ser a codependência. Fiz assim um breve histórico e trazendo mesmo da raiz, dentro do português, o que vem a ser a codependência. Não sei se ficou claro. Claríssimo, Tânia. E os sentimentos, a pessoa que traz a codependência, sim, o que ela sente? Olha, aí é assim uma tempestade mesmo de sentimentos. Na verdade, assim, são muitos sentimentos. Mas que são todos sentimentos negativos, né? Nada coisa negativos. Boa. Quais são esses sentimentos? A ansiedade, a culpa, a baixa autoestima, a raiva, não se sentir o suficiente, tudo que eu faço é pouco. Então, aí eu me sinto frustrado, né? Eu culpo as outras pessoas pela situação. Então, olha, não é o meu filho que é dependente, são as companhias que ele anda. Então, ele é um menino tão bom, ela é uma menina tão boa, mas são as companhias. Se comprometer demais, enfim, achar que está sempre devendo para o dependente, que tem sempre alguma coisa para ser feita, que tem sempre alguma coisa por se fazer, para se resolver aquela situação. Então, é uma coisa muito complicada, porque nós estamos ligados, os codependentes, estão ligados a uma pessoa por amor, por obrigação ou por dever. E essa relação ela fica muito complicada e ela traz essa autodestruição, essa desistência mesmo de viver para o codependente, achando que com isso ele está ajudando o dependente. Então, são sentimentos muito negativos, muito que traz realmente uma depressão, que traz angústia, que traz até, muitas vezes, assim, em casos extremos, até tentativas de suicídio, para ver se resolve essa situação. E essa tentativa de suicídio não é só do dependente, né? Ela acontece também no codependente. No codependente. Nós estamos falando do codependente. Ele fica nessa angústia, nessa frustração, nessa depressão, nesse sentimento de culpa tão grande que isso leva até a essa tentativa de suicídio. E é uma coisa assim até muito contraditória, sabe?
Porque por que a pessoa se sente culpada? Ela se sente culpada porque quando a culpa está nela, ela acha que ela tem uma forma de solucionar aquilo. Então, se a solução está com ela, ela tem o controle. Percebem? E quando ela tem o controle, então ela pode resolver a situação. E, na verdade, nós temos o controle única e exclusivamente sobre nós mesmos. Nós não temos o controle do outro. Seja ele filho, marido, amigo, seja quem for. Nós temos, quando nós temos um autoconhecimento, é que nós temos esse controle ou esse autocontrole sobre nós mesmos. No outro, não dá. Talvez a gente até consiga alguma transformação no outro a partir da nossa transformação, mas nunca no controle do outro, porque isso não é amor. E, geralmente, o codependente, ele acha que quando ele está tendo esse controle, é porque ele tem muito amor, é porque ele tem muita preocupação com aquela pessoa. Na verdade, ele está deixando que aquela pessoa viva, que aquela pessoa arque com as suas responsabilidades. Nós temos relatos de mães que, quando descobrem, por exemplo, que o filho é dependente, que fecha toda a casa, que guarda todas as chaves da casa, que não dorme à noite com medo do filho sair e encontrar droga. E isso ela até consegue por 1 mês ou 2, mas depois, o que acontece? Ela fica doente. Por quê? Porque ela não tem esse controle. Porque é impossível ela ficar guardando as chaves e fechando as janelas e colocando cadeado a vida inteira. E aí se pergunta, e a sua vida, como é que fica? É 24 horas por dia sendo o controlador, sendo aquela pessoa que está à disposição do seu dependente. Esquece-se, anula-se, apaga-se. E muitas vezes, quando perde toda essa de fechar casa e perde esse controle, quantos e quantos nós já ouvimos falar que vai na boca comprar? Pois é. Exatamente. Olha só, mais uma vez, ótimo esse seu exemplo. Mais uma vez aí o controle. Não, porque eu é que vou lá comprar. Então, se tiver algum problema, eu é que vou resolver. E não é assim. Você está deixando de dar oportunidade para que esse dependente assuma as suas responsabilidades. Seja o protagonista da sua vida. E aí, qual o protagonismo da sua própria vida? Nenhum. Porque você fica ali o tempo todo nessa autodestruição mesmo. E aí vocês podem perguntar assim, mas então eu tenho que deixar o problema acontecer e fingir que não existe? Não, eu tenho que ter essa consciência desse problema, mas eu tenho que aprender a viver apesar desse problema. Certo? Quando eu tenho uma pessoa na família, uma pessoa que tem, por exemplo, uma... Acho que deu uma travada na internet. Você pode repetir, Tânia, porque deu uma congelada na sua internet. Já voltou? Quando eu tenho uma pessoa... Quando eu tenho uma pessoa, por exemplo, que tem um diabetes, que tem uma pressão alta, que tem uma doença crônica, eu paro de viver por causa dessa pessoa? Ou eu auxilio essa pessoa no tratamento que ela tem que ter, nas dietas que ela tem que ter, mas continuo com a minha vida. Isso é você ter um relacionamento saudável. A partir do momento que você tem uma disfunção desses papéis e que você vive inteiramente à disposição daquela pessoa, daquela situação, daquela doença,
passa a ser codependência. Por quê? Porque aí traz um sofrimento, tanto para quem está cuidando, quanto para quem está sendo cuidado. E não vai auxiliar em nada para aquele que está sendo cuidado. Certo? Eu não sei se eu estou falando muito rápido, meninas. Está claro? Está super claro. Estamos super para acompanhar. A gente sabe que a codependência ela é considerada uma doença. Ela ocorre mais em mulheres, ocorre mais em homens? Como que ela se instala? Na verdade, a codependência ela não é uma doença. Não existe um CID. O que é o CID? É o Código de Identificação de Doenças para a codependência. Existe, sim, doenças que são consequências da codependência. Porque a codependência, ela é um padrão de comportamentos que nós aprendemos para nos proteger da sensação de estarmos fora de controle. Alguns cientistas até acham que consideram, né, a codependência como uma doença emocional. Por que eles consideram isso? Porque a pessoa ela fica sempre num círculo vicioso de sofrimento. E ela vai procurar ter relações sempre seguindo aquele mesmo padrão. Até isso, gente, inconscientemente. Vocês já não tiveram algum relato no grupo de vocês de pessoas que dizem assim, meu pai era alcoólatra e o meu marido é alcoólatra. Então, veja bem, a pessoa ela procurou inconscientemente manter aquele círculo vicioso que a gente diz, né? Um vínculo de sofrimento. E, além de... Por que esses especialistas dizem que pode ser uma doença? Porque ela também, a codependência, ela é progressiva. Como assim? Aquilo que começa com uma preocupação, vai progredindo, e, de repente, passa a ser uma causa de isolamento, de depressão, de doenças, de gastrites, de insônia, enfim, de várias consequências, voltando sempre naquele círculo vicioso. Então, existem outros que afirmam categoricamente que não é doença, porque é um padrão de comportamento. Então, ainda existe uma certa polêmica aí nisso de ser ou não ser. Falando de acordo com a ciência, de acordo com a medicina, como eu disse no começo, como não tem CID, não é considerado doença, certo? Você perguntou também se ela ocorre só em mulheres. Por que nós temos essa ideia? Porque nós somos criados dentro de uma sociedade que a mulher é que tem que estar sempre se sacrificando, a mulher é que tem que estar se doando, principalmente por conta da maternidade, a mulher que tem que estar sempre à disposição de. Então, nós achamos, leigamente, né, que só as mulheres é que têm a codependência, mas isso não é verdade. Os homens também, apesar de terem uma aparência mais forte, eles também podem se tornar codependentes. Aliás, que todo tipo de pessoa, independente do seu intelecto, do nível social, da força pessoal, pode ser um codependente. E aí, codependente não só um codependente de um dependente químico, mas codependente, às vezes, no trabalho, codependente nas relações de amizade, de achar que sempre você precisa estar disponível o tempo todo, que você precisa ser amigável o tempo todo, que você tem que ser sempre o cordato com todo mundo, você tem que estar sempre concordando, né? Então, pode acontecer com qualquer tipo de pessoa.
E também tem aqueles narcisistas, né? Que só olham o seu umbigo, que só veem a sua realidade, e aí se tornam codependentes justamente porque querem sempre mostrar que eles que são... que o mundo gira em torno deles, né? Também temos algumas profissões que têm uma possibilidade maior de ser codependente, que são os enfermeiros, os terapeutas, os assistentes sociais. E por que essas... Deu uma congelada novamente na internet. É interessante essa colocação da Tânia a respeito das profissões. Têm mais essa possibilidade, porque lidam com pessoas. Tânia, a sua internet deu uma congelada novamente. Oi. Você estava falando a respeito das profissões. Eu achei muito interessante essa colocação. Existem profissões como assistentes sociais, como terapeutas, como enfermeiros e outros profissionais que lidam com as pessoas, que elas são mais propensas a desenvolver a codependência. Por quê? Porque elas querem aliviar o sofrimento do outro, e aí elas tomam aquele sofrimento. Infelizmente, a gente está meio que picotando, né? Na ânsia. É uma ligação que eu tive aqui, mas está no não perturbe, não sei por que isso. Mas, enfim, são profissões que correm mais esse risco. Ok? A gente parou nas profissões ali, aí cortou, picotou tudo. Você falou então, que as profissões, as pessoas querem ajudar os outros. Eu achei muito interessante essa sua colocação, que a pessoa se dedica ao outro, né? Ela se torna codependente a partir dessa profissão, ou ela já tem com ela essa característica? Ela já tem com ela essa característica. E aí o que acontece? Com essas profissões e com as situações, problemas que ela vivencia, ela tem esse gatilho para desenvolver essa codependência, certo? Na ânsia, novamente, de resolver as situações, problemas do outro. É uma vontade muito grande de ser um pouquinho, entre aspas, Deus, né? É a nossa onipotência. O codependente, ele é muito onipotente. Ele acha que ele pode, que ele deve resolver, né? Você perguntou também como que a codependência se instala. Ela se instala quando um ou mais membros da família abdicam dos seus objetivos, dos seus desejos e se dedicam cada vez mais àquela situação, problema. Então, quantas vezes nós não temos no grupo mães ou esposas que ficam única e exclusivamente girando em torno daquele doente, daquele dependente, e esquecem dos outros filhos, esquecem se é esposo, esquecem da família, esquecem dos filhos, enfim, ficam ali única e exclusivamente por conta daquela pessoa. Ou seja, o codependente ele faz mais do que deveria. E o ajudado, ele recebe mais do que ele poderia receber. Aí as pessoas podem pensar assim, mas recebe mais do que poderia receber? Se eu estou cuidando dessa filha, desse filho mais, é porque ele precisa. Mas será que com isso eu não estou tendo uma situação de facilitação em vez de uma situação de realmente ajudá-lo, de colocá-lo em situações que ele tenha que resolver o que fazer e como fazer?
e não eu chegar com tudo pronto. Existe situações de dependência, de codependência tão grande que tem pessoas que não deixam nem o dependente se preocupar com a sua roupa. Quando a pessoa vai tomar banho, já está lá com a roupa prontinha na porta do banheiro. Então, são coisas mínimas até, e que o codependente ele se torna até invasivo, porque ele tolhe a outra pessoa totalmente de tomar as mínimas decisões. Né? Nós temos também, vocês devem ter atendido coisas assim parecidas, né? Sobre, às vezes, esposas de alcoolista que ela não ajuda, às vezes, na recuperação do marido, porque se ele se recuperar, aí ela não é mais aquela que alguém vai falar assim, puxa, mas ela é incrível, como ela aguenta tudo isso. Então, sim, isso faz uma parte também, né? Sim, sim. De alto e é o codependente narcisista, porque ele tem que estar em destaque. Porque ele é que carrega a bandeira do sofrimento e carrega essa bandeira do sofrimento com muito brilhantismo. Nossa, como que ela é perfeita. Tem um outro exemplo que eu acho muito interessante, de uma senhora, no Dia das Mães, levanta cedo e vai para o mercado e faz uma coisa e faz outra. Dia das Mães, todos os filhos vão almoçar lá na casa dessa mãe. E aí, na hora do almoço, a hora que os filhos chegam, a filha ainda fala assim, mas mãe, você nem tomou banho ainda? Não se arrumou? Por que isso? Porque ela tomou para ela todas as atitudes que precisava. Ela não convidou ninguém para vir ajudar a cozinhar, ela não convidou, não deixou que os filhos tomassem esse tipo de atitude, que tomassem a iniciativa. Então, isso é o quê? E aí chega a noite, ela fala assim, eu tô tão cansada, tão exausta, isso é uma forma de dia. Nem aproveitei o meu dia. Nem aproveitei. Um outro exemplo. E aí fica decepcionada, né? Poxa, ninguém me ajuda. Isso. Mas por quê? Porque você não deu oportunidade para os outros, para as demais pessoas fazerem parte desse seu dia. Quer ver uma outra situação? O filho, ou o marido, ou seja lá quem for, foi numa festa, tomou todas. Aí chega e vai dormir. E aí, no dia seguinte, você está lá correndo com coisas para fazer, e essa pessoa tem algumas atividades na casa que são tarefas que ela tem que desempenhar. E aí o codependente fala assim, não, coitadinho, deixa ele dormir até mais tarde para ele se recuperar. Por quê? Por que ele não pode sentir o desconforto de ter tido aquela noitada toda e ter que acordar cedo e cumprir com as suas obrigações? Nesse momento, o codependente está tirando a oportunidade daquela pessoa passar por isso e dela superar esse momento e dela colher, assumir as responsabilidades dentro daquilo que ela fez. Não fui eu que fiquei lá a noite inteira, foi você. Então, as suas tarefas continuam aqui. Né? Mas o codependente ele tem muito disso. Nosso exemplo já atingiu o público aqui, viu, Tânia? Tem o pessoal falando que é desse jeito mesmo, fica cansado, exausto e está ali na batalha ainda. Exatamente. E aí não quer dar o braço a torcer, né? O codependente assim, não, eu posso tudo. E depois... Poderoso. Super poderoso. O super poderoso, é isso mesmo. Super-homem, a super-mulher. E depois
fica frustrado, depois fica com problemas mesmo de ansiedade, de estresse. Por quê? Porque assumiu tudo. E não assumiu tudo com prazer. Assumiu tudo por uma obrigação ou por uma antecipação de ações que o outro poderia desenvolver. E esse tipo de coisa tem um tratamento, assim, esse comportamento, tem como a gente tratar psiquiatricamente, alguma coisa assim? Tem sim, sabe? Na verdade, não é nada fácil. Por quê? Porque é um comportamento que a gente desenvolve desde criança. Dependendo da família em que a gente vive, a gente vai desenvolvendo essa codependência. E aí, de repente, se você tem pais, teve pais que foram muito exigentes, que sempre colocavam todas as expectativas em cima daquela pessoa, e aí ela não se sentia ou não se permitia desapontar aqueles pais. Então, ela já traz essa questão da codependência a vida inteira. Como tratar disso? Aí é procurar realmente, cada caso é um caso, né? Mas é procurar ajuda e também fazer aquela análise, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Além de eu procurar uma ajuda profissional, eu posso procurar ajuda também de grupos de autoajuda. E aí vem o grupo aí do amor exigente. E no amor exigente, nós falamos na oração da serenidade, né? Que nós aceitemos aquilo que a gente não pode modificar. Não, que a gente... me deu branco aqui agora, gente. Que a gente modificar, coragem para modificar. Coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Aquilo que eu não posso modificar, eu tenho que aceitar. E uma das primeiras coisas para nós controlarmos, para nós começarmos o nosso tratamento, vamos dizer assim, como codependente, é nos aceitarmos, nos reconhecermos como codependentes. Nós percebermos que nós precisamos agir de forma diferente. Um outro ponto... Em relação a isso, Tânia, eu tenho aqui uma pergunta de uma parceira nossa também, a Luciana Castrilon. Ela diz Sim. assim, ó, porque algumas esposas e mães codependentes permitem que o adicto vitimize seus filhos e irmãos, mantendo o adicto em casa. Não haveria também uma forma manipuladora por parte do dependente para esse tipo de ação? Com certeza. É uma manipulação muito, muito ali presente mesmo. Por quê? Porque, novamente, aí o controle vai ficar dentro de casa, não vai sair. O que é importante? Saiu, tem horário para voltar. Não voltou, a porta não vai estar aberta. Certo? E aí, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas isso não é mãe, isso não é atitude de mãe. E a mãe vai deitar e vai dormir. Por quê? Vai adiantar ela ficar acordada? Ela vai resolver alguma coisa da situação? Não. Então, quando você coloca essa situação de deixar trancado, de ficar só dentro de casa, você está, além de tudo, criando uma situação de raiva, uma situação de antagonismo do dependente com você. E aí fica aquela relação viciosa mesmo. Por quê? Porque você também sente raiva, e aí, não, mas eu sou mãe, eu não posso sentir raiva. Somos humanos, gente, nós sentimos raiva sim, e a raiva é legítima. Agora, o que é importante é o que nós vamos fazer com essa raiva. Como nós vamos canalizar essa raiva? Nós vamos entrar num embate, simplesmente do embate pelo embate? Ou nós vamos traçar metas, nós vamos traçar estratégias
para buscar uma solução para a situação. Buscar criar crises, mas crises controladas. E tudo isso a gente vê no amor exigente. Quando nós falamos ali da codependência desde a nossa situação familiar, a gente está trazendo aí o quê? As raízes culturais, que são o primeiro princípio. E se nós formos analisar cada um dos 12 princípios, nós vamos ver que todos eles trazem situações que podem ajudar o codependente. Nessa busca, né, dessa cura da codependência. Dizer novamente que é uma questão fácil, não é fácil, porque essa questão ela está em nós mesmos. E como que nós vamos deixar que ela afeta o nosso comportamento e as formas de como nós tentamos influir no comportamento do outro. Então, sim. Não, desculpe. Pode continuar seu pensamento. É que você estava falando sobre o tratamento, e o que a gente Sim. nota no amor exigente, né? Muitas vezes as famílias chegam porque são indicadas por uma clínica, porque ouviram falar, e quando ouvem a metodologia do amor exigente, eles não querem permanecer. As famílias não querem se tratar, porque elas pensam assim, eu não tenho problema nenhum, quem tem é ele. É o fulano. Se tratando, se o usuário se tratar, está ótimo, minha vida está resolvida. Eu não tenho que fazer nada, porque eu não sou usuário. Né? Eu sou uma pessoa normal e eu somente fui afetada pelo comportamento dele. Mas a partir do momento que ele fica bem, eu fico bem. Pois não é assim que as famílias pensam. Só que e não assim é que assim funciona. É assim que funciona mesmo o codependente. Se o outro está bem, ele está bem. Agora, o codependente ele tem que sair desse círculo vicioso e ele ficar bem, inclusive quando o outro não estiver bem. Agora, para isso, nós não podemos nos colocar em último lugar, sempre focando mais na outra pessoa do que em nós mesmos. Porque isso mostra até uma falta de amor próprio, é a falta de autoestima mesmo, né? E quando nós tentamos dar a partir de um poço, vazio, nós vamos criar raiva e ressentimento, porque nós não estamos enchendo a nós mesmos, em primeiro lugar, e dando a partir de um lugar de mais abundância. Você comentou agora sobre a falta de autoestima. Eu acho que isso entra no nosso princípio da culpa. Porque se ele está internado, eu não quero estar aqui me divertindo, eu não quero estar fazendo academia, eu não quero estar vendo meus amigos, eu não quero estar saindo com os meus filhos. Isso a gente vê muito nessa questão da culpa, né? A autoestima vai lá embaixo. Porque é assim. Poxa, ele está lá na clínica, no maior sofrimento, e eu vou me divertir? Como assim? Né? Isso não é amor. A codependência ela não é amor, mas é a falta do auto-amor. O amor, está faltando o amor para comigo mesmo. Quem não ama a si mesmo não pode amar o outro, porque só podemos dar aquilo que realmente nós temos. Então, usar o outro para se sentir-se digno de ser amado é muito pobre. Isso não é amor. Só quando você se sacrifica, quando você é merecedor do sacrifício, aí é que você é merecedor desse amor. E por isso, só vou estar feliz se ele estiver feliz. E você? E a sua individualidade? E a sua vida? Como é que está? Você tem que ser aquele que tem que salvar o bote no rio. Você que tem que salvar o bote. O bote, às vezes, pode estar furado, gente. Então, o que eu tenho que ser? Eu tenho que ser o nadador, que vai conseguir nadar sozinho até chegar lá, no outro lado do rio.
Não E se às salva vezes, ninguém sem se salvar primeiro, né? exatamente, e às vezes, como eu estou nadando bem, eu posso até ajudar a puxar o bote. Mas eu tenho que aprender a nadar e eu tenho que nadar bem primeiro. Certo? Então, isso não é uma coisa simples. Modificar o comportamento, quando nós temos, por exemplo, uma situação de falta, por exemplo, de conhecimento. Então, você vai pegar um livro, você vai vai fazer uma pesquisa e você vai ter ali aquele conhecimento. Quando você precisa de regras, você vai atrás de fazer uma consulta de algumas regras. Mas, quando você tem que modificar o seu comportamento, aí não tem regra. Entendeu? Aí depende do quê? Do seu autoconhecimento. Vai ser qual o papel que você vai escolher, que você vai desempenhar naquela situação. Você vai querer ser o herói porque você vai querer o aplauso das pessoas? Ou você vai querer ser o bode expiatório para aliviar as críticas, né, as culpas imaginárias? Às vezes você vai até ser o mascote, aquele que resolve a situação sempre contando piada, porque o importante para ele é fazer as pessoas rirem. Né? Então, está caindo o céu na cabeça e aquela pessoa está sempre rindo. Isso mostra que ela é muito forte? Não, isso mostra que ela está fugindo, que ela não está querendo resolver a situação, ela não está querendo encarar aquela situação e procurar uma solução. Então, na psicoterapia, nos grupos, colocando metas, mais aí um ponto que é da metodologia do amor exigente, né? Isso tudo vai ajudar para que nós tenhamos essa consciência, essa aceitação da codependência, e não dizer que o problema é só do outro, mas ter a consciência de que o problema é nosso, aprender a tolerar a dor. Nós, quando temos o contato com um dependente, a gente quer se ver livre logo daquele problema. Então, aí existem pessoas que falam assim, porque o meu doente eu coloquei na clínica e quando ele voltar, ele vai voltar curado. Gente, ele ficou anos... Exatamente, ele ficou anos utilizando substâncias químicas, e aí, porque ficou lá 6 meses, 9 meses, pronto, resolveu no passe de mágica. Então, a gente tem que aprender a tolerar essa dor, e também é muito importante a gente perceber os nossos conflitos emocionais internos, e o quarto passo é nós termos atitudes diferentes. Nós termos condições de caminhar de forma diferente. Então, Tânia, é que você poderia até, assim, falar para nós sobre o que é assertividade, né? Porque ser assertivo nessas condições aí de codependência não é fácil. Então, você fala para nós o que é assertividade e como praticar. Olha, a assertividade é como nós tratamos, como nós nos expressamos com o dependente. O codependente, ele tem, assim, uma característica de ser muito indireto. Por que ele é indireto? Porque ele não fala o que ele sente. Por que ele não fala o que ele sente? Porque ele tem que desesperadamente atender o outro, sem contrariar o outro, adivinhar os sentimentos e desejos do outro, às vezes ficando ressentido por dentro, né? Mas atendeu a expectativa do outro. Então, ele não... Ele está falando muito de mim já, Tânia. Pode parar. Ele não fala, ele não diz o que ele deseja dizer.
mas ele diz o que o outro deseja ouvir, É. né? E aí, o que acontece? A assertividade é você sentir-se livre e à vontade para falar dos seus problemas e dos seus sentimentos, assumindo francamente a responsabilidade sobre eles. Não é dizer, olha, eu estou triste, eu estou magoado por sua causa. Não é por causa do outro. É porque você não está sabendo lidar com o problema do outro. E o problema do outro é do outro, não é seu. Isso nós temos que internalizar. Isso também não é fácil. E muitas vezes a gente fala, o codependente ele tem uma necessidade muito grande de ser aceito, e ser aceito por todos. Então, para não se sentir rejeitado, eles escondem, com medo de se exporem, eles escondem seus sentimentos. E aquilo vai sufocando, vai sufocando. Sabe sapo que você vai engolindo? Esse sapo vai se transformando até em boi, às vezes, que fica entalado na garganta. Por quê? Porque você não teve coragem, você não teve objetividade na sua fala para expor os seus sentimentos. Olha, o senhor Chico está perguntando aqui se isso vem do seio familiar. Vamos supor, isso que você colocou agora, que a gente não consegue falar. Isso vem lá de trás, lá da raiz cultural, como a gente estava falando naquela hora. De repente, porque a minha mãe não conseguia, e assim vai. Exatamente. E também, assim, às vezes, quando criança, né, vai falar alguma coisa numa reunião da família ali, fica quieto, menino, criança não fala. Isso é assunto de adulto. Fica na sua. Vai lá fazer o seu desenho. Hoje não, né? Hoje nem se fala em desenho. Hoje fala assim, pega o celular, vai lá jogar o seu joguinho. E aí a gente torna o outro também alienado, né? Mas isso já é um papo para uma outra live. Mas vem sim, inclusive, dessas situações familiares. E que são pequenas ações, que são vivenciadas no dia a dia e que as pessoas nem percebem. E que com isso elas vão plantando essa sementinha. Vejo mais nas reuniões essa questão de sensibilidade, ser muito difícil, porque lá na casa de todo mundo, igual na minha foi, sempre foi assim, muito difícil expor o que eu estou sentindo, falar o que eu estou sentindo, né? Então, isso daí seria mesmo do seio familiar. Exatamente. Vem do seio familiar e também da sua predisposição, né? Aí você pode dizer assim, mas então nasce codependente? Não, a gente não nasce codependente. A gente aprende dentro das disfunções familiares a ser codependente. E até mesmo para se proteger, a gente acha que com isso a gente está se protegendo. É interessante que você vê pelas pessoas, né, que partilham algumas coisas aqui, né? Tem uma que falou, alguém contou para a Tânia sobre mim, falou tudo certinho. Ela estava falando sobre mim também. Fica, né? Todos nós, né? Se nós formos pensar naquilo que o amor exigente traz, que é a qualidade de vida, todos nós, se formos analisar, em algum momento, nós, em alguma fase da nossa vida, nós fomos ou somos codependentes. Agora, o que é mais importante é a gente ter essa consciência dessa codependência e buscar mudar esse padrão de comportamento. Por isso que a gente tem que se tratar, né, Tânia? Porque, afinal, o nosso ente querido, nós temos que aprender a nos relacionar com eles, né? Mudando o nosso comportamento, porque a gente não consegue mudar o comportamento do outro, não é? Então, nós não queremos também adoecer, né? Porque você falou aí de todos esses sentimentos que a codependência traz, são sentimentos tão negativos, né? Que acabam levando a ficar doentes, né? A ter uma depressão, uma síndrome do pânico, que seja.
Então, nós temos que nos tratar, né? E é isso que Agora, a família é resistente, né? exatamente. Agora, uma coisa que é muito importante, Tânia, da gente comentar, é assim, então, eu não posso ajudar as pessoas que necessitam, então aí eu já sou codependente? Não, não. Você só é codependente quando aquela dedicação toda traz sofrimento aos envolvidos e não ajudam a resolver o comportamento da pessoa problema. Por quê? Porque às vezes a gente tem situações de crianças que têm algum problema de saúde e que a mãe fica ali dedicada, solidária, né? Isso não é ser codependente, isso é atender a uma necessidade real de doença ou de alguma limitação, né? Então, é diferente da codependência. Muito bem colocado, né? Porque senão todo mundo vai parar de fazer caridade, todo mundo vai parar de Exatamente. ajudar os Não outros. é isso, não é isso. Boa caridade do mundo, todo mundo é codependente. Para isso que tem os grupos, né, de amor exigente. Justamente a família procura o amor exigente, normalmente chega lá pelo outro, né? Sim. Poucas as pessoas que chegam no amor exigente por ela mesma. Ela vem pelo outro. Pelo né? outro, geralmente. Aí, quando é falado que a mudança é com ela, quem tem que mudar é ela, então o negócio fica mais difícil. Então, por isso que o rodízio é muito grande de pessoas. Sim. A amor exigente funciona, mas é para quem quer. Para quem quer. Exatamente. Porque as pessoas acreditam que quando o meu ente querido, né, parar de usar, sair da internação, que vai ser tudo resolvido. Né? Eu já não preciso e que a minha codependência também desapareceu. Se a dependência dele foi curada, a minha codependência também, ele mudou, eu também mudo. Né? Mas não é assim. Que engano isso, né? Que engano isso. É um engano muito grande. Eu não sei ainda como que a gente está de tempo. Temos mais 8 minutos. Eu gostaria de colocar que a negação também, geralmente, é como a Tânia falou, o problema é com o dependente, não comigo. A negação, ela provoca o surgimento de uma aliança, às vezes uma aliança da própria família, que inconscientemente não quer ver aquela situação. Não, aparentemente eu tenho que cuidar das aparências. Então, tá tudo bem, tá tudo perfeito. Sendo que nós sabemos que família perfeita nem propaganda de margarina. Todos, né, temos... É bem real. Já vi mãe falando que meu filho é só problema psiquiátrico, não é... Não, sabe aquelas mães que falam assim, não, meu filho, ele usa só maconha. Eu já vi porque bastante. A maconha é natural. Então, é muito tranquilo. Gente, é droga do mesmo jeito. Então, aí mostra o quê? A disfuncionalidade da família, de assumir responsabilidades, ou de tentar aliviar responsabilidades do filho ou da situação que está vivenciando. Olha só, o filho adulto de um pai alcoólatra, se casado e com filhos, ele poderá não se sentir à vontade nem com as suas emoções, nem com as emoções dos outros. E ele pode ter dificuldade para desenvolver projetos pessoais. Por quê? Porque ele tem dificuldade de manejar o relacionamento com as pessoas. E isso pode influenciar até no relacionamento sexual com a esposa, no relacionamento com os filhos. Enfim, ele pode ter dificuldade em tudo. Por quê? Porque teve essa
disfuncionalidade da família. Eu tenho Então, uma colocação de um colaborador nosso aqui, falando assim, que todo mundo quer uma solução mágica, mas quando vê que o caminho é trabalhoso, desanima, aí já não quer mais. exatamente. É bem isso. O codependente, ele é muito imediatista. Eu vou fazer isso para ter aquilo de resultado. E não é assim. Não é assim. É uma cultura que nós temos que ter, de ter essa consciência e de estar sempre atento, porque o codependente, ele também tem recaídas. Não é só o dependente que tem recaída. E aí? Tive a recaída e agora? O mundo caiu? Não, o mundo não caiu. Levanta a cabeça. Que bom que você teve consciência que você teve essa recaída e volta a colocar as coisas nos seus devidos lugares. E continua a sua caminhada. É bom lembrar, né, Tânia, que os nossos dependentes, né, os familiares dependentes que se tratam numa clínica, ele sai da clínica, ele tem que continuar a trabalhar uma nova maneira de viver. E aí ele vai encontrar uma família que não mudou nada, que não trabalhou a sua codependência, que vai, pelo contrário, alimentar a sua disfuncionalidade, não é? E às vezes, quando a pessoa sai da comunidade, eles também param, né? Saiu, meu filho já terminou o tratamento, eu também terminei. E aí, eu já tive uma pergunta de uma pessoa que me disse assim uma vez: quem é que tem a recaída primeiro? O dependente ou o codependente? Geralmente é o codependente. Geralmente, teve estudos sobre isso, a família tem a recaída primeiro do que o codependente. Do que o dependente, desculpa. Então, assim, meu filho vai sair da clínica, vai vir agora para Ressô e eu vou fazer um churrasco, nós vamos comprar umas cervejas para comemorar essa vitória dele. Olha a recaída aí da família. Já trazendo o álcool, já trazendo situações que vão facilitar a recaída do dependente. Então, o codependente, ele age muito como facilitador, inconscientemente, mas ele age muito como facilitador. E às vezes até... Sim, vou fazer a última pergunta aqui, que o nosso tempo já está acabando, tá? Ah, tá. Não, eu ia só falar assim, as comunidades agora aqui estão pedindo mesmo para as pessoas participarem, justamente para não acontecer isso. Porque a família só fica esperando a pessoa lá na comunidade terapêutica e quando vem na ressocialização, ela não sabe como agir. Mas se ela participar de um grupo, aí ela vai saber. Exatamente. Diga, Yara. É difícil quando o codependente também é dependente. Por exemplo, a esposa que não tem renda própria e não pode ter privacidade da sua casa e nem colocar para fora. A solução não deveria ser a meta da independência pessoal? Aí depende de cada um. É lógico que se ela tiver uma independência pessoal, ela vai conseguir muito mais rapidamente cortar essas amarras aí desse sofrimento. Porque o codependente, ele entra num redemoinho mesmo, né? De sofrimento, de tolimento das suas vontades, dos seus sonhos. Os sonhos todos ficam deixados em segundo e terceiro plano. Então, é muito importante, sim, eu acho que seria uma das alternativas. E também a busca de um grupo de apoio, se tiver possibilidade de uma terapia, para que essa pessoa também tenha firmeza, que ela não faça, como se diz assim, dar só aquele arranque inicial e depois não tenha uma estrutura para dar continuidade àquilo que ela iniciou. Porque então, quando às vezes a gente nem está preparado para receber o dependente de novo em casa, né? Exatamente.
o grupo serve exatamente para isso, para a gente estar pronto para isso, né? De alguma forma vai ter uma solução. Uma solução, é isso aí, é isso mesmo. Não sei se ficou claro para a pessoa, mas o que eu vejo é isso. O codependente, né, Tânia, ele não quer mudar, ele também tem medo de mudar, né? Porque também tem que descobrir uma nova maneira de viver. Exatamente. E aí o medo paralisa, né? Então, e é por isso que o auxílio do grupo fortalece, né? Fortalece muito. O grupo fortalece muito as suas decisões, as suas ansiedades, né? As suas indecisões, né? Exatamente. Então, o amor exigente é completo nesse sentido, né? Sim, sim. E por quê? Porque ali, quando você compartilha, você vê que você não é julgado, que você não é discriminado. Por quê? Porque estão todos ali no mesmo barco, todos buscando o mesmo caminho, né? Então, isso faz com que o codependente se torne mais forte, que ele se sinta ouvido, sem medo de ferir ou de desagradar quem quer que seja. Sabe, eu odeio a parte de encerrar a live, gente. Quando vai dando 1 hora, eu vou ficando com meu coração apertado, porque eu não quero terminar, eu quero fazer um monte de pergunta ainda. Maravilhoso, né? Mas, infelizmente, né, a gente já tem o nosso horário, chegou no seu limite. Mas foi muito bom, Tânia, muito esclarecedor, né? A gente vê, assim, pela participação das pessoas, né? Uma outra hora vamos repetir, talvez até com outro tema, que nós temos muita coisa, né? Sim, sim. Né? E obrigado para todos vocês que partilharam com a gente aqui, né? Participaram, e espero que vocês tenham tido momentos esclarecedores e agradáveis. Muito obrigada. Pois não. Eu gostaria ainda, para finalizar, de dizer que o codependente ele enfrenta a tempestade emocional dentro do seu coração. Grossas chuvas de medo, grandes relâmpagos de raiva, nuvens tenebrosas de culpa e vergonha trovejando, criando inseguranças. O mais importante é nós acharmos um guarda-chuva, é nós acharmos um lugar de proteção dentro dos grupos de apoio, dentro de uma terapia, para que essa tempestade vá acalmando e ela consiga passar. Uma boa sorte aí, né, para todos, para que todos enfrentem a tempestade, mas tendo a certeza que ela pode passar. Obrigada, Tânia, sempre aprendendo. Obrigada por passar seu conhecimento, ter trocado essa energia tão boa com a gente. Obrigada, gente. Já fica marcada a próxima live, porque ficou um monte de perguntas para fazer. Fica para a próxima, com certeza. Um abraço a todos. Até mais, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.